Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Marcela Gomes Couto, sou psicóloga e hoje eu vim trazer um tema super importante, que é a saúde mental no trabalho. Trouxe aqui vários pontos pra gente conversar, que quando eu pego um tema, gente, eu estudo bastante esse tema pra falar tudo certinho pra vocês. Então, vem comigo que a gente vai conversar agora sobre saúde mental no trabalho. Pessoal, antes da gente iniciar o tema, eu queria trazer um assunto super importante para vocês. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre a saúde mental no trabalho, sobre um viés da psicologia e não de um viés da política ou coisas do tipo. Então é muito importante que você entenda que cada pessoa tem uma realidade completamente diferente. E é importante que você filtre nesse vídeo o que cabe para você, porque às vezes uma coisa cabe para você, às vezes cabe para outra pessoa, às vezes não tem nada a ver com você, às vezes não tem nada a ver com o outro. Então, filtra o que é importante para você, lembrando que é uma questão da psicologia em relação ao trabalho e que não tem nada, nenhum viés político nem nada do tipo. E que a gente vai abordar esse tema de uma forma mais ampla, justamente para você conseguir encaixar dentro da sua realidade. Dito isso, vamos pro vídeo. Então, para começar o vídeo, a gente precisa entender por que é tão importante o trabalho, por que a gente acaba trabalhando, tirando essas questões aí do dinheiro, do que precisa e uma série de outras coisas. Ele existe também por um grande fator da identidade. Então, muitas pessoas gostam de trabalhar justamente por conta de que faz com que você crie uma identidade, um eu, um sentimento de propósito, uma questão de conversas, de ter uma interação social com as pessoas, de se sentir valorizado, de ganhar recurso também, o financeiro também tem esse ponto. Então o trabalho, ele ajuda de uma série de situações. Tanto é que existe uma pesquisa sobre isso, que quando as pessoas eram perguntadas se você ganhasse o dinheiro suficiente, você não precisasse trabalhar, você ainda continuaria trabalhando, as pessoas falavam que sim. E a grande maioria falava que sim, só que com uma redução menor do trabalho, uma redução mais leve. Então, o quanto o trabalho ele é importante. E eu vejo também na minha prática clínica que muitos idosos, por exemplo, que param de trabalhar por conta da aposentadoria, eles entram em sofrimento e em depressão, em ansiedade, porque eles tinham um ideal dessa questão de acordar e trabalhar. Então o trabalho também ajuda na rotina, na questão do contexto, de uma série de coisas, né? Você tem um lugar aí perante a sociedade. Então o trabalho ele tem esses pontos super bacana. Só que também tem um aspecto negativo do trabalho, que é o trabalho em excesso, que é também a questão de você pode ter burnout, você pode ter um estresse muito grande, você pode criar uma série de situações aí do trabalho que acaba te deixando mal. Então tem uma série de coisas também do lado negativo quando o trabalho ele é muito grande, muito estressante, ou quando você convive com pessoas que não são legais. Então, um gestor, o chefe, o CEO, colegas de trabalho. Então, também isso acaba influenciando negativamente no seu processo, na saúde mental. Você já sentiu que seu trabalho estava te sugando? Que a sua saúde mental, sua saúde física não estavam legais? Comenta aqui embaixo os perrengues que você já passou em trabalho, que eu quero saber como que você viveu essa experiência e se foi boa ou se foi ruim. Mas voltando para o vídeo, por que a gente tem alguns desgastes emocionais muito grandes no trabalho? O desgaste emocional, ele é causado por N fatores. Um deles, que é o que eu vejo com mais frequência, é quando você tem um chefe que é muito abusivo, quando você passa por assédio moral, quando você passa por colegas que não são legais, quando tem um ambiente muito competitivo, então é um ambiente que é muito hostil, muito competitivo, as pessoas elas são muito negativas, é um ambiente onde você está sempre sendo cobrado e sendo mostrado isso. Então tem algumas empresas que infelizmente acabam fazendo rankings em relação a saber qual é o patamar que você tá, se você tá produzindo, se você não tá, se você tá vendendo, se você não tá. Então tudo isso causa muito estresse emocionalmente para a pessoa, e isso é um grande fator que causa burnout e problemas relacionados ao trabalho.
E deixa eu contar uma coisa pra vocês, não é porque você tá trabalhando muito, tá fazendo várias coisas e tá cansado, estressado, que isso é sucesso, que isso vai te levar ao sucesso, porque venderam uma ideia muito errada aí. O famoso trabalho enquanto eles dormem é totalmente furada e eu vou te trazer também o porquê. Porque o nosso corpo precisa descansar, o nosso corpo precisa de lazer, o nosso corpo precisa de uma série de coisas, a nossa saúde mental precisa dar uma relaxada. Não é só porque eu tô trabalhando muito que isso é sinônimo de sucesso. Então toma muito cuidado com essa questão, porque a gente tem a tendência a achar que, quanto mais eu trabalho, mais sucesso eu tenho. Só que isso não é uma verdade. Pode ser que você ganhe aí algum sucesso ou algum recurso financeiro ou alguma promoção, mas isso é até que ponto, né? Até que ponto você vai aguentar e você vai manter essa dinâmica no seu trabalho para você conseguir, né? Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Aquela frase bem famosa, né? Trabalha enquanto eles dormem. É totalmente furada. Uma, porque nosso corpo precisa de descanso, precisa de lazer, precisa de uma série de coisas aí que a gente não leva em consideração, e aí leva só essa questão do sucesso, do profissional, e isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a sua saúde mental está em jogo por causa disso. Se você ficar só de olho na questão do sucesso profissional, talvez as outras áreas elas vão acabar sendo prejudicadas, e isso pode levar a uma série de consequências que talvez você não queria pagar o preço e que talvez pode pagar esse preço por conta disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado até que ponto o trabalho está sendo saudável e até que ponto o trabalho não está sendo saudável, porque existe um limite, existe uma linha em relação a isso. O trabalho ele é muito bom e ele é extremamente recomendável para você criar aí o seu eu, criar a sua rotina, criar aí um vínculo com as pessoas, criar um momento de felicidade, uma série de coisas. Só que ele também tem uma questão aí de que, se for em excesso, vai ser muito ruim, por uma série de consequências aí, de burnout, de estresse, de cansaço físico, mental, questões no casamento, questões aí em relação às amizades. Então uma série de coisas aí pode ser prejudicada. Então é muito importante que a gente faça um balanceio aí entre um trabalho saudável, uma vida saudável, do que um trabalho que você fica trabalhando demais e a sua vida do resto do trabalho ele vai desmoronando. Mas então, o que seria o ideal? O que seria o saudável? A gente pode tentar chegar o mais próximo do saudável. Algumas pessoas conseguem, outras pessoas talvez não consigam nesse momento, ou elas estão batalhando para conseguir. Mas o ideal seria você ter um tempo para você dormir bem, para você se alimentar bem, para você conseguir fazer um esporte, para você conseguir trabalhar de uma forma saudável e equilibrada, você conseguir ter um tempo para os seus relacionamentos, seja amorosos, sejam relacionamentos de amizade, família, ter esse momentinho com as pessoas. Então o ideal é que a gente consiga encaixar o trabalho dentro de uma dinâmica do dia a dia, dentro de 24 horas, que ela consiga ficar organizada, não aquela coisa de trabalhar demais, de que o meu trabalho ocupa 100% do meu dia, né, que eu acordo cedo, chego tarde. Eu vejo, né, infelizmente muitas pessoas passam por isso, mas o quanto mais você vai conseguindo ao longo do seu período, do seu processo, e conseguindo ir trabalhando para você conseguir fazer dessa forma que você consiga ter esse tempo de dormir bem, de se exercitar, da alimentação, do trabalho, de relações, mais você vai conseguindo ficar mais tranquila, mais saudável. Então o ideal é que, se você não tá nesse período, que você vá tentando ao longo do tempo, ao longo do seu tempo, do que dá para você fazer, e chegando nesse ideal. E como que eu posso identificar que eu tô ficando esgotado com o meu trabalho? Existem alguns sinais que a gente pode já começar a perceber. Existem vários sinais e também depende de cada pessoa, mas existem alguns sinais que eu posso ir percebendo em relação a isso. Primeiro é a questão de estresse. Se eu tô percebendo que eu tô ficando muito estressado, que eu tô tendo muito episódio de estresse, de raiva, irritabilidade, esse é um sinal. Ou quando as minhas emoções elas variam muito, então
eu tô chorando, depois eu tô rindo, depois eu tô preocupada, tô ansiosa, aí eu tô irritada. Então, quando eu tenho variações de humor que eu não tinha, e eu tenho variações de humor em relação, depois que eu comecei a ter um trabalho, né, específico que tá me gerando mais estresse, então esse também é um ponto. Quando eu fico mais depressiva, quando eu fico mais isolada, quando eu me isolo das pessoas que eu gosto, eu fico mais afastada, não quero muito falar com as pessoas, também é um outro fator. Quando você tá com insônia, que é um fator curioso, porque a gente às vezes tá muito cansado, exausto e não consegue dormir, fica virando de um lado pro outro e não consegue descansar, porque sua mente tá com muitas coisas e você não tá conseguindo ficar tranquilo para poder dormir. Isso é um sinal que você não tá respeitando os limites do seu corpo, os limites da sua mente, os seus limites. E isso é um ponto extremamente pontual para você ficar de olho em relação a isso também. Ou quando, por exemplo, quando você não tá trabalhando, quando você quer dormir demais, e aí você só quer dormir, e aí você quer ficar no seu quarto, né, ficando isolado, também é um outro fator preocupante que você tem que ficar de olho. Também tem a dificuldade de concentração. Quando a gente não consegue se concentrar, ler várias vezes a mesma coisa e não consegue absorver, ou quando você acaba esquecendo as coisas. Então, quando você não consegue se concentrar na atividade, também é um fator que você também está passando por muito estresse no trabalho. E o que deixa a gente esgotado? O que leva ao esgotamento? Um deles é a carga de trabalho excessiva, é quando a gente está trabalhando muito e é uma demanda muito grande e a gente quer dar conta de tudo e não está conseguindo. E o outro é a falta de reconhecimento, quando a gente percebe que a gente está trabalhando muito e o nosso gestor ou os nossos colegas não estão reconhecendo, não estão valorizando o seu trabalho. Isso também causa um estresse, um esgotamento muito grande no trabalho. Isso leva a gente se sentir, quando não está sendo valorizado, que a gente está fazendo o nosso melhor e a gente não está sendo suficiente. E isso mexe com uma crença de não se sentir bom o bastante. Sentir que você está dando o seu sangue e você não está sendo reconhecido. Isso gera frustração, gera também um sentimento de dúvida em relação ao seu próprio trabalho ou seu próprio eu. Então isso tem, né, questões emocionais enormes quando a gente sente que a gente não está sendo reconhecido pelas pessoas. E como que a gente pode lidar com essa questão do reconhecimento? Existem alguns pontos aí pra gente pensar. Primeiro ponto, será que a empresa que eu estou não vai me reconhecer mesmo? E aí eu vou ter que pensar em recursos para ou fazer, né, ou ir para outro cargo, ou para sair da empresa e me movimentar em relação a isso, porque eu sei que daqui não vai sair um reconhecimento por conta das pessoas. Ou um outro fator eu estou buscando esse reconhecimento do outro, será que eu não estou me reconhecendo primeiro? Primeiro eu preciso me reconhecer, depois que eu vou ter reconhecimento do outro, e talvez eu nem tenha. Então um ponto também importante eu estou me reconhecendo? Eu estou gostando do meu trabalho? Isso é o mais importante, eu me reconhecer, porque muitas vezes as pessoas não vão reconhecer a gente. Então o primeiro passo é eu me reconhecer, eu saber que eu tô fazendo um bom trabalho, eu saber que eu tô dando conta, eu saber que eu sou bom o suficiente, que eu consigo, antes de qualquer pessoa achar qualquer coisa sobre nós. Então, algumas dicas para a gente poder lidar com essa situação. O primeiro passo é a gente estabelecer limites claros. Então, a gente precisa ir colocando limite aos pouquinhos nas pessoas que a gente trabalha ou em algumas demandas que vão dando pra gente. Então, muitas vezes também está relacionado a gente às vezes não conseguir falar não para alguma coisa. E aí a gente vai precisar aprender a dar limite para o outro, falando, olha, essa demanda eu não consigo, essa demanda está muito puxada para mim, ou ok, mas vai ter que ser um pouco no meu tempo. Então a gente vai precisar aprender a colocar limite no outro, porque ninguém vai fazer isso pela gente. A gente precisa colocar o limite no outro para o outro entender até que ponto ele pode ir, até que ponto não pode ir. Eu já vi vários casos da pessoa fazer um trabalho, ter uma demanda que ela faz, né, sozinha, e aí depois quando tiram ela dessa área, ou quando ela sai, ela descobre que, por exemplo, colocaram 3 pessoas no lugar dela, que ela estava fazendo essa demanda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de colocar limites claros para as pessoas. Um outro ponto que ajuda bastante também é você ter pausas no seu trabalho. Então, tá tudo bem você tomar uma água, você ir no banheiro, você dar uma respirada, você
fazer uma meditação, você respirar fundo e fazer outras coisas, ter um tempinho, 5 minutinhos para tomar um café. Então é muito importante que você tenha pausas, porque quando a gente fica fazendo, é muito cansativo, né? Quando a gente não tem pausa, a gente vai freneticamente terminar, não preciso fazer aquilo, não, a gente precisa dar uma organizada. Então, sair um pouquinho daquele estresse que a gente tá, dar uma pausa, uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, o tempo que você acha que é necessário para você, e depois voltar. Você vai ver que você vai voltar muito mais tranquilo, muito mais organizado e muito mais feliz para fazer, né? Mais organizado para fazer o que você precisa fazer. Existem várias dicas também na internet que podem te ajudar muito nesse ponto, porque existem várias estratégias que a gente pode usar para você conseguir dar uma relaxada no seu trabalho e que você consiga ser produtivo também, se é uma coisa que te preocupa. Então, por exemplo, você fazer essas pausas estratégicas, né? Tem o método Pomodoro, que é a questão de você, né, que ele fala do estudo de você estudar 20 e pausar 5 minutos, então de você trabalhar e depois fazer uma pausa estratégica, depois você voltar, ou por exemplo fazer uma lista, ou colocar na sua agenda essas pausas. Então, se você percebe que você é uma pessoa que não vai conseguir parar por conta própria, colocar horários específicos. Então, às 3 da tarde eu vou dar uma pausa e vou voltar a tal horário. Então, colocar horário na sua rotina também te ajuda bastante a você conseguir fazer o que você precisa e também descansar no momento que você precisa. Então, existem várias dicas aí, se vocês quiserem também posso fazer um vídeo só sobre isso, para organizar direitinho essa questão da gente pensar em estratégias para vocês conseguirem ter esse momentinho aí de qualidade para vocês. Um outro ponto que é muito importante, gente, é para vocês buscarem ajuda. Busque ajuda para vocês conseguirem lidar com todas essas questões, que vocês consigam falar o que está acontecendo, conseguirem se abrir, conseguirem conversar e trazer alguns pontos de reflexão. O ideal seria que vocês fizessem, né, terapia é muito, muito importante nesses momentos, mas se você não conseguir, por N questões, busque ajuda de um amigo, de uma pessoa que você confie, para você conseguir desabafar, para você conseguir explicar o que está acontecendo e receber aí uma orientação da pessoa, ou até só desabafar mesmo o que está acontecendo no seu trabalho, né? A gente às vezes passa por momentos muito estressantes, então é importante que você tenha esse momentinho mais seu, de você falar o que você está sentindo, de você, né, pensar em algumas estratégias aí, em algumas formas de resolver um problema que você está passando. Então, o ideal é você buscar uma ajuda terapêutica, mas se você não conseguir, busque a ajuda dos seus familiares, dos seus amigos. Isso também vai te ajudar bastante no seu processo. A última dica super importante para vocês, gente, eu acho que talvez muitos de vocês podem já estar fazendo. Comenta aqui também nos comentários se você já faz, se você conhece, ou se você nunca conheceu e que você vai tentar fazer, porque eu acredito que vai ajudar muito vocês. Tenha rituais durante a semana, né? Ou até durante o final de semana, se você achar que é importante para você. Mas o que é esses rituais, Má? É a rotina. Então, crie uma rotina estruturada que vai te ajudar muito nesse processo. O que seria isso? Você colocar horário de começo do trabalho, horário de fim do trabalho e horário para várias coisinhas aí que você quer. É claro que a gente até já falou isso em outro momento, que é a questão da flexibilidade. Então vai ter momentos que talvez você vai precisar um pouquinho a mais no trabalho, às vezes você vai ter que sair mais cedo, às vezes uma colega te chamou para você sair com ele, então você vai ter que, né, mudar o horário do treino. Então assim, flexibilidade, mas a gente também não pode ser tão flexível assim. Então organiza aí direitinho aí pra você como que poderia funcionar. E é muito importante que você crie uma rotina com horário. Então, o horário eu vou entrar, o horário eu vou sair, o horário eu vou treinar, o horário eu vou comer, porque isso ajuda demais, gente, ajuda muito. Então, um exemplo que vai ajudar vocês bastante sobre essa questão de rituais para vocês poderem entender. Então, a gente vai colocar horário. Então, por exemplo, eu vou acordar a tal horário, aí mais ou menos eu vou colocar um horário para me arrumar, depois eu vou pegar e vou trabalhar, depois eu vou sair do trabalho, quer dizer, antes de sair do trabalho eu vou almoçar, eu vou ter essas pausas estratégicas.
depois eu vou acabar o trabalho em tal horário, eu vou treinar, ou eu vou treinar antes, né, eu acordei e já vou treinar. Então, a gente vai organizar direitinho uma rotina com um horário aí pra vocês. Isso vai ajudar bastante nesse processo para vocês acabarem não se perdendo e organizar melhor a sua rotina. Até passando um ponto aí pra vocês, que no comecinho, lá atrás, né, do que eu tava fazendo, porque antes eu tava trabalhando muito e eu não tinha muito horário para as coisas. Eu não tinha horário para entrar no consultório, eu não tinha horário para sair do consultório, nem para almoçar, gente. Aí o que eu fiz? Eu sentei, organizei direitinho. Qual é o horário que eu vou entrar? Qual é o meu horário do último atendimento? Eu vou almoçar em tal horário e aí esse horário eu não vou marcar nenhum atendimento. Então, eu organizei direitinho uma rotina e isso, gente, me ajuda demais. Eu me sinto outra pessoa depois que eu comecei a organizar essa rotina. Então, eu acredito que vai ajudar muito vocês por experiência própria. Eu fiz e deu muito certo. Perfeito? Eu comecei a montar essa agenda e a minha vida mudou, minha produtividade mudou muito. Muda, não muda? Gente, é muito importante. Ainda mais, ainda mais quando vocês trabalham em casa. Então, quando vocês trabalham fora, é até um pouco mais fácil no sentido de que você tem uma programação fora de casa. Então, você tem um ritual mais organizado, mais concreto. Quando você tá dentro de casa, esse ritual tem que acontecer mais ainda, porque é muito fácil você se perder porque você tá em casa, né? Responder tarde, fazer tal coisa quando você acorda, porque você já tá ali mesmo. Então, é muito importante. Se você trabalha em casa, se você trabalha fora, principalmente quem trabalha em casa, precisa ter uma organização, uma rotina com horário e ter rituais para se organizar para a vida. Doutora Marcela, existe pessoas noturnas? Então, gente, o nosso corpo, ele tem uma questão aí do ciclo circadiano. Então, a gente tem um ciclo que o nosso corpo funciona e ele libera hormônio quando a gente acorda e quando a gente vai dormir. Então, é muito importante que a gente respeite esses ciclos, principalmente pessoas que tenham também alguns transtornos. Então, isso é muito importante que siga o seu ciclo certinho, porque trabalhar de madrugada prejudica muito a sua saúde mental e sua saúde física. Então, assim, não é recomendado, embora você, mas eu sou noturno, mas isso prejudica a sua saúde, isso vai prejudicar a longo prazo. Talvez agora você não tá sentindo, mas lá na frente você vai sentir bastante, então toma cuidado com isso. Nossa, tá fugindo. Existe ou não pessoa noturna? Eu quero polêmica. Não vou dar polêmica, gente. Beijo. Eu fiquei feliz porque uma amiga minha falou que ela faz designer, né? E ela falou que ela faz para diversos profissionais da área da saúde. Aí ela falou assim, você tem uma dicção muito boa, você é muito expressiva, você fala bem nos vídeos. É muito difícil um profissional da área da saúde e da psicólogo ter essa dicção, essa forma de falar. E é muito legal ver os seus vídeos, sabe? Fiquei feliz. Então, gente, para concluir o vídeo, a sua saúde mental e física importa muito, então toma muito cuidado com a sua rotina de trabalho. Se você tá vendo que seu trabalho não tá legal, então veja formas, estratégias aí de resolver essa questão, tanto ou de você sair ou de você tentar melhorar de alguma forma esse ambiente. Então é muito importante que você tome muito cuidado com a sua saúde. Além disso também, a vida vai cobrando conforme a gente vai ficando mais velho. Eu tô estudando neuropsicologia e eu vejo o quanto isso, né, a longo prazo, se a gente não cuida agora, o quanto isso vai prejudicando lá na frente. Então, toma cuidado com a sua saúde física e mental e organiza direitinho essa rotina de trabalho. Um beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, curte aqui o vídeo e comenta os perrengues de trabalho que vocês já passaram. E vamos pensar também em formas de a gente resolver esse problema se você ainda tá passando por isso. Uma coisa é contar a história depois que já aconteceu e que agora você tá bem. Se você tá passando por isso, vamos pensar aqui em estratégias. Posso te ajudar a gente pensar em estratégias aí de lidar com essa questão do trabalho. Um beijão, gente. Até o próximo vídeo.